Obrigado pelo convite que foi feito, obrigado Zé Luiz também. E Nelson conversou comigo, eu tenho a classe aqui que eu respondo, o pessoal do Canto Livre. As cabecinhas deles são um pouquinho diferentes das nossas, são jovens, mas o pensamento é o mesmo e é bom estar aqui com essa sala, uma sala tão assim bonita. E nós temos alguns minutos, hoje um pouco menos, devido à programação ter se estendido, mas é o tempo de nós recapitularmos essa lição. Se você tem aí o guia, a lição, nós vamos estudar, olha que a igreja preparou para nós durante esses próximos 3 meses. Irmãos, falarmos sobre Cristo, falarmos sobre a sua lei. E a igreja pega, faz um corte na história e separa 3 meses para falarmos sobre a importância, não da lei somente, mas daquilo que Cristo faz através da sua graça, da sua misericórdia e da sua lei. Quem fez a oração não percebeu, talvez, eu não sei, não prestei atenção quem foi que fez a oração. Eu não sei se... O seu nome? Não sei se o Alexandre percebeu, mas ele começou na oração a lição. Não sei se você prestou atenção, porque às vezes a gente não presta atenção nas orações, né? Quando ele disse assim, que possamos crer, mas não somente crer, possamos observar, que foi em decorrência do hino. Irmãos, nesta oração dele, tem tudo a ver com a nossa lição esse trimestre. Ou seja, precisamos entender o que é lei. Nós precisamos entender o que está ligado à lei. E se nós conseguirmos compreender isso, a coisa flui. Tá bom? Por isso eu o convido nesse momento a abrir, se você quiser acompanhar, a guia de introdução aqui, o guia, a lei e o amor. Para nós entendermos a primeira lição, nós precisamos entender um pouquinho sobre a questão da moral. E a lição tocou nesse aspecto. O que é moral? Vamos um pouquinho para a ética também, o campo da ética, aqueles que gostam, aqueles que se afeiçoam a essa área. A moral, ela está ligada àquilo que é o certo, que é o errado, o correto, o não correto. Dentro desse panorama da moral, Deus, Ele nos fez seres morais. E Ele também nos criou com poder de escolha, que também está ligado à moral. Quando nós falamos que nós somos seres morais, nós precisamos entender que sem um item nós não conseguimos entender a moral. E aí entra a lição dessa semana e desse trimestre. Só existe seres morais, nós só somos morais se nós tivermos um parâmetro. E a esse parâmetro chamamos de lei. A lei, e agora diretamente na lição dessa semana, a lei é uma expressão que, se você observar, está ligado aqui na introdução já na questão do sábado, vem de uma expressão lex. Lex significa aquilo que está ligado principalmente às ordenanças, a uma obrigação. Então quando você diz assim, eu sigo leis, eu acredito na lei, não estamos ainda especificando que tipo de lei. Você acredita em ordenanças. Com essa pequena introdução, agora sim, dá para nós entendermos a lição dessa semana. Qual era o panorama que Cristo, quando veio a essa terra, ele encontrou? Simples. Você tinha as leis dos romanos e a lei dos judeus. Interessante que a lei dos romanos, as normas
dos romanos, eles também cuidavam da questão da moralidade, eles cuidavam da questão do respeito, do casamento, embora não seguisse, porque se você vê o panorama, se você vê o retrospecto dos romanos no geral, eles viviam em orgias, mas eles tinham leis que os orientavam em relação a isso. Quando eles pegam e deixam os judeus sob a sua guarda, quando os judeus estão sob as ordens dos romanos, a lição nos disse que eles não se importaram com as leis que já regiam os judeus. E essas leis eram cuidadas pelos membros do Sinédrio. O Sinédrio, ele era composto basicamente por líderes a casta, digamos assim, da liderança dos judeus, e eles formulavam essas leis com base aonde que nós estudamos essa semana? Agora é a hora de você participar. As leis do Sinédrio, elas vieram com efeito da onde? Especialmente criado aonde? Por quem? Moisés. Especialmente quais livros? O Pentateuco. Eles pegavam, e aí que começa o problema, e eu fico feliz que a igreja preparou esse material para nós estudarmos durante 3 meses. Eu não gosto muito assim, eu não sou muito afeiçoado à profundidade, no sentido de nós rebuscarmos e depois perdemos um pouquinho, mas eu gosto mais de ir para o lado prático da questão. Mas ainda dentro assim de uma teoria, irmãos, por conta dos judeus e por conta do Sinédrio, eles infelizmente se perderam naquela base do que Deus deixou para o judeu. A base que Deus deixou para o judeu eram especificamente 4 tipos de leis. Haviam as leis, vocês lembram? Cerimonial, a lei moral, a lei civil, e a lição não mencionou, mas você até pode incluir, talvez o autor colocou dentro das civis, mas existiam as leis de saúde. Basicamente, Deus deixou esses 4 tipos de leis ali no Pentateuco, porque Deus estava dizendo ao povo de Israel o seguinte: se vocês seguirem estas minhas leis, estas minhas ordenanças, poxa vida, vocês vão ser um povo feliz e vocês serão um espelho ao mundo. Aconteceu isso durante um tempo, os séculos se passaram, e aí quando você chega já no tempo de Cristo, o povo de Israel havia se perdido. Se nós pegarmos o contexto da história, basicamente, eles deixaram a lei de Deus antes da vinda de Cristo e se perderam através do quê? Ou por quê? Excesso. Excesso. Um pouquinho antes do excesso, eles começaram qual era o problema do judeu, do povo de Israel, antes da chegada de Jesus? Eles se perderam na idolatria. Começaram a adorar outros deuses, não conseguiram abandonar os deuses do Egito, e as outras nações contaminaram o povo de Israel. Quando vêm os profetas e sacode o povo de Israel, e agora que eles vão para o exílio, eles retomam a guarda da lei, só que agora vem o que alguém falou aí, eles vão para o outro lado, e agora eles vão para o fanatismo, eles vão para a lição diz que eles criaram quantas leis? 613 leis, em cima dessas 4 coisas, da civil, da religiosa, da civil, a moral, a cerimonial e as da saúde. E aí acabou com o povo de Israel, e eles se prenderam nas minúcias,
E eles se prenderam naquilo que Deus jamais disse para eles criarem. Aí vem Cristo e retoma novamente e os coloca nos trilhos. Alguns não entraram nos trilhos novamente. E você vê uma confusão tremenda. E o pior, o mais dolorido, essa confusão lá do Sinédrio, ela chega com, vou usar uma expressão dos meus jovens, com força, força. Ela chega com força até os nossos dias. Porque você vai encontrar no nosso meio dois grupos que veio lá daquele tempo, que vieram daquele tempo. Os liberais e os legalistas, que não é assunto hoje, mas que nós vamos discutir ao longo do trimestre. E é nesse desequilíbrio dos moralistas e dos legalistas que a lição se encaixa e que diz o seguinte: a lei é santa, justa, a lei é santa, justa, pura, boa, ela é perfeita, mas o problema é o que é que nós estamos fazendo com essa lei? O que é que nós estamos fazendo? Porque as leis, a lição disse que as leis cerimoniais existiram até quando? Só recapitulando? Até a morte de Cristo. As leis de saúde que Deus deixou ao povo de Israel, algumas, quando eles foram estabelecidos como nação, elas deixaram de existir. Uma delas, que o povo deveria andar com uma pazinha. Por quê? Pelo deserto eles não deveriam fazer as suas necessidades, deveriam enterrar, fazia parte das leis de cerimônia, da saúde, da higiene. Hoje deveria existir também, né? Exatamente, os cachorros. Então, a que foi cravada na cruz, a lição essa semana disse assim: é a lei que apontava para Cristo. Ponto final. O que nós notamos, Cristo mesmo falou muitas vezes, vocês sobrecarregam o povo, e ele justamente falava de quê? Compaixão, misericórdia, perdão. Ele foi um revolucionário. Quer dizer o seguinte, na época, e depois daquela época também houve perseguição dos cristãos, por causa desse ensino da bondade, do amor, do perdão, da compaixão, da misericórdia. Foi sempre isso. E isso que levou para a cruz. Criou justamente uma contraposição, uma luta entre o legalismo estúpido e a bondade e a compaixão, que era o que ele ensinou. O revolucionário que criava inveja, né, ciúme, que estavam perdendo o povo, o levaram para a cruz. E essa distorção, porque ele foi um revolucionário, é porque ele estava combatendo aquilo que o Sinédrio havia criado, é que o povo de Israel não conseguiu entender na sua totalidade. Quando você chega então nessa lição, nessa primeira lição, quinta-feira, eu não estou indo na ordem de segunda, terça, quarta, quinta, mas na quinta-feira você vê o foco das leis que Deus deixou bem claro, que pertence à lei o que, irmãos? E eu agora gostaria de ser bem prático na nossa lição. Queridos, nós vamos estudar durante 3 meses a relação entre Cristo e a sua lei. E eu faço uma pergunta para essa classe: por que o céu? Por que Deus criou leis? Foi por causa do pecado, né? A tentação, porque estavam perdidos. Não havia necessidade de lei antes do pecado. Agora, a lei escrita já havia antes do pecado? Não, mas o que é que havia? Com P. Quase. A prática também. Mas antes do pecado, quando não havia necessidade dessas leis estarem por escrito, você sabe o que a lição falou essa semana? Que por trás disso tudo
destas leis, especialmente a lei moral, a lei dos 10 mandamentos, havia o que com P? Perdão. Não. Com P. Por que não precisava dela escrito? Porque não havia o pecado. Mas elas já existiam. Mas havia a sua essência. Ou, com P, palavrinha que você não está lembrando, havia o princípio que estava por trás daquilo que regia o céu, seja nos seres ali, que eram os anjos, no próprio Deus, no próprio Cristo. Havia nos outros mundos o princípio da lei de Deus. E por que havia esse princípio? Porque aonde há moralidade, só pode haver moralidade se houver lei. E só há lei para orientação, para discernimento entre o certo e o errado. Agora, por que Satanás odeia a lei de Deus? Porque Satanás, irmãos, e os seus anjos, presta bem atenção nisso, sala. Aonde existe lei, existe ordem. Os homens podem não seguir, mas aonde existe lei e ela é seguida, existe ordem. Quando Satanás é expulso por causa do conflito entre o bem e o mal, sabe o que houve? Ele, Satanás com seus anjos, eles saíram e deixaram de ter no seu corpo, na sua vida, na sua mente, a ordem. Simples assim. Ou em outras palavras, eles deixaram de guardar, deixaram de observar as leis de Deus. Quando o Espírito de Profecia diz assim, e a Bíblia confirma, que Lúcifer foi invejoso, o que é inveja? Nada mais é que deixar de cumprir a lei de Deus, porque a lei de Deus, que é amor, no amor existe liberdade, não existe o egoísmo. Quando Satanás passa a ser egoísta, ele está dizendo o seguinte: eu não quero seguir as tuas leis. E ao não seguir as leis de Deus, o que aconteceu? Ele não pôde ficar num ambiente onde havia lei. Desastroso seria o universo. Imagine quantas milhões ou bilhões de galáxias existem, estrelas, astros, se eles não tivessem a lei perfeita de Deus. Correto. Haveria um caos, uma miséria. Caos total. A mesma coisa existe conosco aqui na Terra. Leis naturais da gravidade, leis da oferta da procura, existem leis, existem essas leis que estão aí. Exatamente. Igreja, sala. Lei é perfeição. Quando Cristo voltar, as pessoas que forem salvas não serão salvas por causa da lei. Elas serão salvas porque elas amam a Deus. E porque elas amam a Deus, como consequência, como fruto do amor a Deus, o que acontece? O fruto da obediência surge, que é a obediência em torno das suas leis. Se nós olharmos sempre, Deus foi, desde os israelitas, Ele sempre deu a lei, ou indicou a lei para que houvesse vida. Aí que está, para a conservação da vida, para o bem-estar entre os seres humanos, a sociabilidade. Então, regendo todo esse... Fala, meu irmão. Tocou num assunto que realmente ia falar. A lei foi dada no Éden antes do pecado, né? Não, antes a árvore da vida. Se nós olharmos direitinho, vai encontrar os 10 mandamentos, né? Então a lei, Jesus definiu no Novo Testamento: amarás a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Ele dividiu em nós, né? Se nós formos ver antes, lá no Éden, a lei é dividida em vida e morte. Deus falou: olha, você pode comer da maçã, ou seja, da romã,
da pera, da melancia, de tudo. Isso é vida. Agora, se você comer dessa daqui, que representa a lei, é morte. Então, se você, tudo que nós fazemos hoje, a lei de trânsito, tudo, se nós desobedecermos, estamos indo para onde? Para a morte. Se nós obedecermos, estamos indo para a vida. Então, a lei é vida e morte. Ok. Amigos, por que Jesus guardou então as leis do seu tempo? Exemplo, porque a lei é o quê? Nós estamos agora há pouco? Justa, santa e boa. Por que nós devemos guardar as leis hoje? Mesma coisa. Agora, não se esqueça de uma coisa. Irmãos, o ataque que Satanás fez no céu era contra a ordem de Deus, ou seja, a sua lei, ou as suas leis. O ataque que Satanás faz hoje é porque ele odeia as leis de Deus. E para ser bem prático, o ataque que Satanás faz em torno de você é todo aquele que guardar a sua lei, especialmente a lei moral dos 10 mandamentos, Satanás terá ódio. Então, se você quiser ser fiel, você vai encontrar resistência em Satanás, e de alguma forma ele vai tentar te destruir. Por quê? Porque se você lembrar de como começou o conflito, o ataque de Satanás em torno da lei de Deus foi o seguinte: nós estamos saindo do céu, só que nós estamos saindo, sabe por quê? Porque ninguém consegue obedecer às leis que você colocou aqui no céu. Irmãos, quando nós desobedecemos a lei de Deus, a mesma teoria entra na nossa vida e nós estamos falando o que para Satanás? Você está certo, ninguém consegue seguir a tua lei. Eu gostaria que durante esses próximos 12 temas, ao você e eu estudarmos esta lição, nós disséssemos para Deus o seguinte: Senhor, eu obedeço, porque eu amo a Ti e amo a Tua lei, e de que Satanás estava errado. E é possível sim obedecer, não pela minha força, mas pela minha vida de comunhão contigo. E quando eu obedeço, eu nada mais estou fazendo, além da minha obrigação, eu estou dizendo o seguinte: o céu é um lugar de ordem, e quando esta terra for estabelecida, nós obedeceremos as leis, porque as leis servem para a organização, servem para o amor a Deus. Que Deus te abençoe para isso, e que durante essas 12 semanas próximas a gente possa estudar essa palavra de Deus. Amém? Senhor Deus, grande Pai, obrigado porque o Senhor enviou o Teu Filho aqui na terra. Jesus Cristo veio, obedeceu as leis, não só as leis dos homens aqui da terra, mas veio para cumprir a lei de Deus, esta lei que já vinha desde a eternidade. E ao cumprir a lei, Ele nos deu o exemplo de que nós devemos fazer o mesmo através do sangue de Jesus Cristo, e através da graça nós obedecemos porque fomos salvos, e uma vez salvos, somos salvos também para guardar essa lei de Deus. Obrigado por isso. Que nos próximos meses, ao estudarmos, ao recapitularmos o que Cristo fez e o que as leis de Deus estão fazendo por nós, tenhamos a certeza de que o céu é o lugar de ordem, e de que na nova terra existirá leis também, porque Deus é um Deus de ordem. Ajuda-nos a compreendermos e vivermos isso, e que o Senhor possa abençoar esta classe, o Senhor possa abençoar as famílias aqui representadas,
E todas as vezes que eles se reunirem aqui, com ordem, com decência, como acontece, que a paz do céu, a paz de Deus esteja presente nesta sala. Amém. Pedimos isso e agradecemos por Jesus. Amém. Sublime amor.